Novo. Bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria, meu Deus, abrir essa sala aqui para essa viagem eletrizante. É realmente uma viagem, né, Cindy? É porque o povo, sei lá, né, as pessoas que vão entrando, vai pensando, uma viagem, porque a gente vai passando, né, por tantos personagens maravilhosos, vai fortalecendo nossa fé. Mas não, quando a gente para analisar, é realmente uma viagem em todo aspecto da nossa vida. Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui fazendo essa viagem aqui com a gente. Fique já muito bem à vontade para estar aqui. Eu amo a sua vida, amo fazer essa viagem com você. E vem para cá, Cíntia Tanuri. Amém, glória a Deus, bom dia mais uma vez a todos que estão comigo aqui agora no ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois, é muito bom fazer essa viagem, e é eletrizante mesmo, hein, Mônica? Pela palavra do Senhor, pelos ensinos, os princípios, as revelações contidas nessa palavra, que é tão atual, que é viva, né? A gente lê textos aí, tão antigos, que fala conosco como se fossem escritos fresquinhos ontem, hein? Então, é uma palavra viva, dinâmica, né? Vamos orar agradecendo por esse momento, mais uma vez? Pai querido, nós te adoramos, nós te bendizemos, reconhecendo sua bondade, sua fidelidade, o seu amor por nós. Obrigada porque o Senhor desejou ser conhecido por nós. E a tua palavra revela de ti mesmo, do teu caráter, dos teus atributos, da tua vontade, de quem nós somos no Senhor, por que estamos aqui, para onde iremos no Senhor. Nós te louvamos por tudo que nós temos aprendido. Fala conosco mais uma vez. Estamos aqui sedentes e carentes de aprender mais de ti. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos seguir viagem. Nós estamos aqui em Gênesis, capítulo 24. Esse capítulo é enorme, né? 67 versículos, deixa eu confirmar. 67 versículos, é muita coisa. Vamos tentar finalizar ele aqui. A gente deu início, né, na quarta-feira passada. Então, a gente conversou um pouquinho, né, sobre... Nós vimos como foi a morte de Sara, como se deu toda aquela situação. Depois a gente viu que, em seguida, Abraão, então, sente a necessidade de ver o seu filho casado. Esse menino, que já não era mais menino, hein, gente? Estamos falando de um homem de 40 anos. Isaac já estava com 40 anos de idade. Mas Abraão diz assim: agora eu preciso passar esse legado, né? Ele vai ser o próximo patriarca, eu preciso prepará-lo para isso. E então ele manda, né, um dos seus servos, que era aquele mais fiel. Nós falamos aqui que na tradução original era como se ele fosse um governador ali dentro de tudo que do clã, de tudo que Abraão tinha. E a gente, então, deduz, os estudiosos, né, que esse servo era o próprio Eliezer, aquele lá atrás que Abraão queria que fosse feito filho dele, né, antes dele contemplar a promessa do Senhor, antes dele entender assim, não, negócio com Deus é sério, ele falou, não tem impedimento que detém a vontade do Senhor de se cumprir. Antes dele viver o milagre estabelecido no ventre de Sara, entregando a ele Isaac, da maneira extraordinária, maravilhosa, como a gente já estudou aqui. Né? A gente viu tudo o que aconteceu até aqui. Essa viagem foi linda demais com Abraão, pai da fé. A gente viu cada um dos processos em 25 anos de espera, de dependência, de muitas vezes o vacilo natural da carne, de achar que está demorando, não vai acontecer, né? Vamos dar o nosso jeitinho ali. Tá travando a internet aí, gente? Alguém me fala aqui? Tá legal? Tá Então tá bom. legal, Aqui Cíntia. Beleza, então vamos seguir. Então a gente acompanhou toda essa jornada de fé aí do pai Abraão. E agora ele está nesse momento, o capítulo 24 começa dizendo assim: Abraão já estava muito velho. Ô, gente, toda hora a gente escuta isso, hein?
Moisés, em todo o texto, toda hora falava assim, Abraão era velho, já era de idade avançada, e aqui ele vai dizer que ele já estava muito. Então, ele estava em luto ainda por Sara, né? E Abraão começa a ter esse desejo. Ele faz ali, Lila tá rindo aí, né, Lila? O homem que estava muito velho, hein, Lila? E aqui, então, ele pede aquele servo de confiança, vá buscar uma esposa para mim. Faz esse juramento, não deixa meu filho casar com uma mulher dessa região, uma cananeia, porque Abraão não queria que ele estivesse, né, em união, como a gente estava estudando pouco antes dessa sala, em união com alguém que não professasse a mesma fé no Deus vivo e único. Abraão entendia a região onde ele estava, os costumes, a adoração a outros deuses. E ele dizia: eu não quero que o meu filho, né, passe por isso. Então ele pede para que aquele servo vá até a terra dele, da onde ele saiu. A gente viu que o servo fala assim, queria levar, né, Isaac com ele. Ele fala: não, não tira meu filho daqui. Nós saímos de lá por um chamado de Deus. Deus me tirou daquela terra de Ur dos Caldeus, do meio da idolatria, e o Senhor me trouxe para cá, me fez por juramento que a minha descendência herdará toda essa terra e daqui eles não vão sair. E a gente viu que então aquele servo concorda, pega a viagem, separa lá 10 camelos, vai com alguns servos junto com ele e muito din-din. Vai com muita riqueza, vai com ouro, vai com prata, vai com presentes, porque ele já era segundo a tradição, ele já estava pensando assim: se eu encontro essa moça, eu já preciso estar com dote, que era um costume da época, né? Era dado um dote como um pagamento ali para o pai da noiva. Então ele já foi com tudo preparado para voltar com a noiva de Isaac. Então, nós paramos aqui nessa parte onde ele seguiu viagem, e quando ele chega ali naquela região, ele cai a ficha dele, ele entende como é que eu vou escolher uma esposa para o meu senhor, né, como eles chamavam. Como é que eu vou fazer essa escolha? Ele se viu incapaz de escolher alguém. Que missão difícil, hein? Escolher a noiva para outro? Pensa aí, Tibandão. Vai lá e escolhe para mim. Difícil demais, né, gente? Não era uma roupa, não era um sapato. Era alguém que ia unir com ele, seria uma só carne com ele, ia constituir uma família com Isaac. Então, ele se vê naquela condição, tem que ser amigo, né, Timandão? Amigo mesmo. E ele, então, entende que ele precisava que o Senhor o ajudasse. Só Deus poderia saber quem era essa mulher, quem seria essa escolhida, aquela separada, aquela que realmente ia viver um propósito, porque nós estamos falando da história dos patriarcas, nós estamos falando de quem, da onde, da raiz, onde viria quem? O próprio Filho de Deus. Então, ele entendia, né, da forma limitada e humana, que ele não tinha condição de fazer essa escolha. E a gente vai ver aqui, acompanha aí comigo, Gênesis 24, 12, quem tiver com a Bíblia aí aberta, é quando, então, ele reconhece isso como se rendendo em oração. E aqui ele vai dizer: Senhor Deus do meu senhor Abraão. Aquele homem viu durante anos Abraão em rendição diante de Deus, entendendo que só há um Deus sobre céus e terra que governa toda coisa, todas as coisas. Foi isso que Abraão passou para todo aquele clã. Abraão adorava, Abraão edificava altares, Abraão invocava o nome do Senhor, Abraão se humilhava diante do Senhor, e todo o clã dele sabia da fé de Abraão. Por isso esse homem começa a oração: tu és o Deus de Abraão. Eu estou orando ao Deus de Abraão, ao Deus que operou milagres, prodígios, maravilhas na vida de Abraão. Eu sei quem tu és, Deus, porque eu te vi na vida de Abraão. Vamos pensar o quanto isso aqui é forte? Imagina aí no meio da nossa parentela aqueles que ainda não se renderam ao senhorio de Jesus, na nossa vizinhança, na escola, no trabalho.
E alguém dizer, olhar e falar assim, eu sei quem é Deus, porque eu vejo agindo na vida da Ana, na vida da Lila, da Mônica, de Vandão, de Cíntia. Eu posso ver esse Deus, eu contemplo os feitos desse Deus na sua vida. Eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é bondoso, eu sei que Ele é misericordioso, eu vejo a misericórdia do Senhor na sua vida. Como é maravilhoso quando a gente escuta isso, né? Meu coração se alegra sobremaneira quando eu escuto alguma coisa desse tipo. Para mim, é a maior alegria quando alguém diz, eu vejo Deus em você. Não tem nada que se compare a isso. Nada. E é isso que essa oração está declarando. Tu és o Senhor de Abraão. E ele diz, dai-me neste dia êxito. Eu preciso da sua ajuda, seja bondoso para com Abraão. Olha só a inteligência desse homem nessa oração, hein? Tu és o Deus dele. Eu estou te pedindo aqui, é como se ele dissesse, eu não sei se o senhor vai me ouvir, mas por amor a Abraão, seja bondoso com ele, por favor, escute o meu clamor. Eu me lembro uma vez que eu estava numa situação muito difícil na minha vida, muito difícil. E eu me lembrei de uma oração que Daniel fez. Quem sabe a gente vai nessa viagem eletrizante até lá, hein? No livro de Daniel. E eu me lembro que naquela hora Daniel estava tão em aperto e ele sabia que o povo estava errado e ele sabia que a coisa estava complicada. Então ele ora e ele fala, Senhor, eu estou orando fiado, né? Tendo como fiador a sua misericórdia. Eu chamo por fiador aqui na minha vida, agora tua misericórdia, porque sua misericórdia não falha, Senhor. E eu me lembro que naquela hora eu estava numa situação muito complexa, muito complicada, eu estava intercedendo por uma causa, e eu falei, Senhor, eu sei que o negócio aqui está difícil, mas assim como Daniel orou, eu vou orar aqui, Senhor. Eu chamo por fiador nessa situação tua misericórdia, porque a tua misericórdia é de geração em geração. Ela é mais elevada do que o céu está da terra, como disse o salmista no Salmo 103. Ela não tem fim, ela dura para sempre. Então eu fui invocando ali por fiador naquela causa, o Deus de toda misericórdia. E é isso que Eliezer, né, possivelmente, né, o texto não fala o nome dele, mas a gente conclui, está fazendo aqui. Ele está dizendo, eu estou pedindo por Abraão. Tu és o Deus dele, seja bondoso mais uma vez com ele. Então, ele fala com o Senhor, né, claramente, eu estou com dificuldade, eu não sei como eu vou escolher essa mulher. E ele diz, ó, Senhor, mas eu estou aqui perto dessa fonte. Esse é o horário que as mulheres da cidade toda descem. Pensa, gente, pensa comigo. Um tanto de mulher aparecendo para ele, como é que ele vai olhar e vai falar assim, essa aqui, essa é muito baixa, essa é muito alta, essa unidunite, vou escolher essa aqui. Não! Não tinha como fazer uma coisa dessa. Então ele diz lá, Senhor, me ajuda. Estou aqui perto da fonte, vão descer muitas mulheres, mas vamos fazer um combinado, Senhor? Aquela a quem eu pedi água, e ela verter do seu cântaro água para mim beber. E mais que isso, ela oferecer para dar água para os meus animais. Ele já chega com os camelos, ele faz os camelos se dobrar sobre os joelhos, descansar. Essa viagem, gente, vamos voltar aqui. Essa viagem que ele fez, lá da onde ele estava acampado com Abraão, lembra que Abraão ainda era peregrino, né? Do acampamento lá de Abraão até aqui na Mesopotâmia, foram mais ou menos 2 semanas, em torno de 14, 15 dias de viagem. Então, os animais estavam cansados, os homens estavam cansados, ele tinha acabado de chegar, ele falou, aquela que me der para beber e der água para os meus animais, eu saberei que é essa que o Senhor está separando. E o texto é tão interessante que diz que antes mesmo, olha aí no 15, contempla aí o verso 15, gente, que coisa tremenda. Antes que ele terminasse de orar, porque nós estamos falando de um Deus que, como o Salmo 139 diz, antes que a palavra nos suba à língua, ele já sabe o que nós vamos dizer, o que está no nosso pensamento e no nosso coração. Ele já sabia o que nós íamos dizer. E assim,
Antes mesmo daquele homem concluir a oração. Pensa como isso é tremendo, gente. Rebeca já estava indo ao encontro dele. A resposta dela estava chegando antes do amém. É isso que o texto está dizendo. Antes daquele homem terminar a oração e falar, em nome de Jesus, amém. Brincadeira, que eles ainda não tinham esse entendimento, né? Mas antes dele fechar ali a sentença em oração, a resposta já caminhava ao encontro dele. Essa é a experiência que muitas vezes nós vivemos quando nós estamos aliançados com o Senhor, vivendo na dependência do Senhor. Algumas orações demoram para nós, ao nosso olhar, de serem respondidas. Porque para o Senhor está tudo certo, debaixo de um controle perfeito de tempo e propósito. Para nós parece demorar. Será que Sara e Abraão não sentiram esse desespero de esperar uma resposta por 25 anos? Claro que sim. A gente estudou e a gente viu isso. E outras, antes da oração encerrar, hein? A resposta já está lá. Nós falamos que não é porque Deus demorou para responder a Abraão. Deus estava preparando o pai da fé para receber o milagre, né? 25 anos não foi para uma gestação no ventre de uma mulher, foi gestando um homem de fé. E aqui a gente viu que rapidamente, então, essa resposta chegou, já estava a caminho. E aqui o texto vai dizer, né? Vocês leiam aí depois com mais calma, com detalhe, eu vou só falar aqui. Ela chega para buscar água, ele pede água para Rebeca. Primeiro o texto diz que ela é linda, ela é virgem. E aí ele vai dizer que ele pede água, né? Ela estava ali com vestimentas que identificavam que não era uma mulher comprometida, era uma moça. E aí ele pede água, ele, vou fazer o teste, hein? Será que é essa que Deus vai me responder? E aí, quando ele pede água, ela serve água para ele e ela mesma se prontifica a dar água aos animais. Ela derrama toda a água do cântaro e ela volta para buscar mais água. A gente vê aqui que, então, esse servo foi inteligente, hein, gente? Ele faz uma prova, é assim, ó Deus, uma moça que ela é alguém humilde, é alguém generosa, proativa, uma moça que não é preguiçosa, hein? Porque ela teve que ir buscar água não sei quantas vezes lá. Ele já estava vendo as qualidades, os atributos da moça aqui, olha. Ela é hospitaleira, né? Porque ela já chega, depois ela fala, não, na minha casa tem espaço, vocês podem ficar lá, tem palha para o animal. Então, atributos, né, que eles, né, reconheciam ali como virtudes excelentes para uma moça que estava indo se casar. E ela vai, busca água várias vezes, né? Tem alguns estudos que vão dizer até a quantidade de água. Nós não vamos nos ater a isso aqui, não, mas mais de 1.000 litros por cada animal. Pensa quantas vezes essa mulher foi no poço, gente. Pensa quantas vezes ali, ó, tirando água, levando, até servir todos os animais. Era uma mulher ativa, uma mulher disposta, uma mulher que servia. Aí, Mônica, se tivesse que fazer isso antes de casar, hein? Que prova, hein, Mônica? Mas ali, Rebeca passou com louvor, hein? Ele falou, é essa. E aí ele faz a última pergunta para saber, né? Lembrem-se que nós falamos que pouco antes desse capítulo, Abraão recebeu notícia da família dele que ele deixou lá, de Naor, o irmão que tinha ficado lá. E que ele tinha se casado, tinha tido filhos, né? E ela, Rebeca, é filha de um sobrinho de Abraão, do caçula. E aí, quando o servo, então, pergunta, né, de que você é filha? Ela vai dizer, e é tão interessante que até na resposta dela, é Deus confirmando o coração daquele homem, porque ela podia dizer só o nome do pai, mas ela diz dessa forma, verso 15, antes que, desculpa, não, é no verso, já passou aqui, deixa eu achar, localizar o verso aqui. Isso, verso 23. Ele pergunta e no 24 ela responde, eu sou filha de Betuel, o filho de Milca, que Milca deu a Naor. Ele sabia que Naor era o irmão de Abraão. E Abraão queria alguém da parentela dele. Então, olha só o que ela acrescenta, que na casa tinha muita palha, que ele podia vir, né? E no verso 27, no 26 e 27, olha só
como é que o coração daquele homem se derramou diante do Senhor. Ele se curva em adoração, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Ele não conhecia o caminho, ele não tinha o GPS, ele não conhecia ninguém no meio daquele povo. Ele disse: o Senhor me guiou. Bendito seja o Deus de Abraão. Bendito seja esse Deus que é sempre bondoso e fiel. E ele me fez chegar com êxito ao propósito pelo qual fui enviado aqui por Abraão. Eu queria que você anotasse ou abrisse aí comigo Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, versículo 4, que diz assim: desde os tempos antigos, ninguém nunca ouviu, nem olho nunca viu, ninguém nunca percebeu por ouvido, nem olho nenhum viu, um Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando aquele homem orou e pediu a Deus: mostra, revela quem é essa mulher, eu não sei. Eu estou aqui mais perdido que a agulha no palheiro. Olha quantas moças nessa cidade. Como é que eu vou fazer uma escolha dessa? Me ajuda. Ele estava realmente descansando ou esperando no Senhor. E esse descansar e esperar no Senhor não é uma ação passiva, ela é ativa. Não é aquele negócio assim: Deus, eu estou precisando de um trabalho, mas não põe currículo, não se prepara. Deus, eu quero passar nesse concurso, mas não estuda. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma dependência em fé, movida por uma ação, mas entendendo que a resposta, a direção certa vem só do Senhor. Esse versículo aqui diz que nunca ninguém ouviu, nunca passou pelo ouvido ou pelos olhos de alguém, o entendimento de alguém, um Deus semelhante ao nosso, que trabalha para quem está esperando nele, quem está dependendo dele, quem está em oração, quem está em busca diante do Senhor. E foi isso que Deus fez. Antes que aquele homem terminasse, o Senhor já estava trabalhando favoravelmente para aquela resposta. Rebeca já tinha posto a caminho, já estava andando de encontro àquele homem. E é o destino profético dela de se unir a Isaac. Eu queria que você separasse também mais um texto aí, Jeremias 33, 3. Eu quero que isso fique bem fixo no meu coração e no seu. Que nessa manhã a gente saia daqui com isso, ó, cravado no nosso coração, no nosso espírito. Jeremias 33, 3, é bem conhecido de todos nós, diz: clama a mim e responder-te-ei. Eu vou te dar resposta. Eu vou te anunciar e te mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Muitas vezes nós oramos assim, nós não sabemos o que está diante de nós, o que vai acontecer. Quantas vezes esse é o nosso clamor? Senhor, eu não sei, e agora? Eu não sei vocês aí, mas eu tenho feito muitas dessas orações. Senhor, não sei, e agora? E o Senhor diz: clama a mim. Ele está fazendo um convite: vem falar comigo. Clama, pode orar. O clamor é algo muito intenso além da oração, né? É um derramar. Esse ato desesperado daquele que se apresenta numa causa. Ele está dizendo: pode clamar, porque eu tenho resposta. Eu te farei entender, ver coisas além da sua compreensão, que são grandes para o seu entendimento, eu vou te revelar, eu vou te mostrar. Era grande para o entendimento daquele homem. Como é que eu vou achar essa moça? Mas o Senhor revelou, mostrou, porque ele clamou. E essa é a direção. Simples, é tão simples, gente. O Senhor fala: ora, ora. E às vezes a gente bate a cabeça de lá para cá, fala com não sei quantas pessoas para tentar tirar a nossa dúvida, mas a gente não vai direto ao ponto. Dobra o joelho, clama, ora, ele tem resposta. E o último versículo que eu queria que vocês anotassem aí,
Salmo 37, 5. Eu amo esse versículo. Ele diz: entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele te guiará. Em muitos momentos a gente sente, às vezes, que a gente está à deriva, num barco, sem direção. Para onde eu vou? Para que lado eu vou? Que decisão eu tomo? O salmista está dizendo: entrega seu caminho ao Senhor. Confia, ele vai te guiar. Aquele servo, ele precisou dessa dependência e confiança ao Senhor, dizendo: eu não sei, mas eu estou entregando. Guia-me até essa moça. E essa deve ser a nossa disposição também de fé. Senhor, toma essa causa, a minha vida, os meus dias, a minha família. Guia-me, Senhor. Eu não sei para onde ir nessa situação, mas o Senhor é poderoso para me fazer chegar no lugar certo, que é a tua vontade, é o centro da tua vontade. E aqui a gente vai ver, então, na continuação da história, ele adora o Senhor, ele reconhece, ele coloca nas mãos dela joias, ouro ali, pesado. Aquilo ali estava significando nessa cultura, né? Que ele estava dizendo para ela, era muito mais do que um pagamento, porque ela deu água para ele ou para os animais. Ele já estava demonstrando que tinha um interesse de um compromisso de casamento ali. Mas ele não podia falar com ela, né? Isso era tratado com os pais. Então ele fala: leve-me até lá. E ela vai na frente, ela chega na casa dela, conta tudo o que aconteceu. O irmão e o pai. Quem é o irmão dessa moça? Labão. Nós vamos ver a história de Labão mais para frente, hein, gente? Esse homem vai dar trabalho. Grava esse nome aí, esse homem vai dar trabalho ainda, mas o Senhor vai fazer algo extraordinário aí nessa história. E a gente vai ver isso. Mas então eles chegam ali e aquele homem conta tudo o que aconteceu. Ele narra toda a história. E no verso 50, nós vamos já pular direto para o 50, né? Ele conta como ele saiu de lá, ele fala que ele é servo de Abraão, ele conta como que ele orou, encontrou com Rebeca, e no verso 50, Labão e Betuel, né? Betuel, o pai dela, responderam diante de tudo que ele falou da fidelidade, da bondade do Senhor, de que o Senhor o guiou, de que o Senhor mostrou a ele Rebeca. E aí, então, o pai e o irmão vai dizer: isto vem do Senhor. Nada podemos dizer contrário. De forma nenhuma contrária, eles poderiam dizer. Porque eles reconheceram. Isso vem de Deus. Quando aquele homem deu testemunho de que ele orou e do que ele fez, eles disseram: nós não podemos ir contra. Aqui está a Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do Senhor, como disse o Senhor. Então, eles entregam Rebeca em casamento. Naquela época, gente, antes dos sacerdotes, antes das cerimônias que a gente conhece, né? Antes da lei, como nós temos hoje, no cartório, vai lá, assina a papelada, ali era a palavra dos pais, que era o decreto, né? Então, geralmente, eu estava pesquisando a origem do casamento, os pais eram quem realizavam até aquela cerimônia. Era a bênção do pai que selava a união dos filhos. Os pais escolhiam, né, uma cultura do Oriente, os pais escolhiam os filhos, o casamento para os filhos, né? Escolhia com quem que eles iam se casar. Às vezes a criança ainda estava no ventre, hein? Já pensou nisso? A mulher estava grávida ainda, Mônica, e o casamento já estava acertado, a data, tudo, ó, fechado pelos pais. É a cultura daquele lugar. E aqui, então, a gente vai ver que eles abençoam, que eles concordam, eles recebem os presentes, né? Deu para ela, deu para a mãe dela, que era o que simboliza o dote, né? Foi tudo feito legalmente como era a cultura da época. Eles concordam. Eles dormem na casa naquele dia, comem, descansam, dormem no outro dia. Então ele fala: agora me dê Rebeca que eu vou levar para o meu senhor. E a mãe dela vai fazer um pedido, né? Vai dizer: olha, deixa ela com a gente pelo menos 10 dias.
Esses 10 dias, os estudiosos dizem que tanto seria para uma despedida, né? Porque os pais não iriam com ela iria seguir viagem sozinha, apenas com a ama dela, aquela ama de leite e algumas das servas. Ela ia levar com ela. Essa ama de leite, essa serva, geralmente acompanhava a moça em toda a vida dela. Virava uma dama de companhia. Então, ela vai subir para a terra onde Abraão está, junto com essas pessoas. Mas os pais, os familiares iam ficar ali. Então, a mãe pede, deixa a gente ficar pelo menos mais 10 dias com ela. Então, os estudiosos dizem, tanto para a despedida como para os preparativos, né? Que ela tinha que levar as coisas dela. Outros dizem que Labão é que estava querendo que ela ficasse lá para que fosse dando mais dote, mais dote. Labão tinha isso, né? Mas, na verdade, a gente não sabe ao certo, mas eu acredito, né, que naturalmente queria ter um tempo de despedida com a Rebeca. Mas aí, então, eles decidem assim, olha, ele fala, né, o servo fala, não faça isso comigo, não, eu preciso levar. Lembra que Abraão estava velho, hein? A gente não sabe se Abraão aguenta, gente, deixa eu levar essa moça. Mas eles então decidem, chama ela lá, vamos ver qual é a decisão dela. E prontamente a Rebeca diz, eu quero ir. Deus, ele não escolhe no escuro, ele conhece o coração, ele sonda, ele visita, ele sabia a prontidão de Rebeca, ele sabia por que a escolha dela para ser a nova matriarca, né? Sara já tinha falecido, e a gente vai ver em muitas situações como Rebeca é pronta, né? Até demais. A gente vai ver que em situações ali ela era ativa até demais. Então a Rebeca já decide, não, eu vou, e eles seguem viagem. E agora a gente vai partir para o encontro. Eita, coisa boa! O encontro aí, ó, cinematográfico de Isaac e Rebeca. Nunca tinham se visto, e agora ela já está indo, né? Como noiva para consumar o casamento, como esposa de Isaac. Então, quando eles estão ali na estrada, a gente vai ver que no verso 62, Isaac tinha voltado de Beer-lahai-roi. Lembra desse nome, gente? Esse nome tem um significado importante. Isaac não estava mais morando junto com o pai dele, ele estava nessa região. E essa região desse poço que levou esse nome, difícil de falar, que a língua da gente vai até enrolando, Beer-lahai-roi. É um lugar que quem deu esse nome foi Agar. Agar, quando estava fugindo de Sara, lembra, Mônica, lá no poço, achando que ela e o filho iam morrer? E ela diz, o Senhor me viu, este é o Deus que me vê, e ela batizou o nome daquele poço. Essa história deve ter se espalhado por toda a região, e aquele lugar ficou conhecido com esse nome, o Deus que me vê, o Deus que ouve e que vê. Esse Deus que escutou o meu choro, o meu lamento, ele me viu aqui no deserto. Isaac estava morando ali, mas ele vai para a casa do pai dele. Aqui o texto não diz, mas certamente o pai falou assim, ó, que bom que você chegou, viu, filho? Deixa eu te contar. Mandei buscar uma esposa para ti. Ai, a gente sabe que a história não foi assim, né? Mas certamente Abraão mandou chamá-la, Abraão falou, tá na hora de casar, mandei buscar a esposa, e ele vai lá para onde Abraão estava. E aqui vai dizer, né, no verso 63, ele já estava ali e certa tarde ele sai para o campo para meditar, pensar na vida, orar, falar com Deus. No capítulo seguinte a gente vai ver que Isaac era um homem de oração. Certamente ele estava ali orando e dizendo, Senhor, prepara mesmo essa esposa, escolhe o Senhor, hein? Não deixa aquele servo errar, não. Casado uma vez é para sempre aqui, Deus. Olha só o que o Senhor vai me mandar. Brincadeira, gente, mas com certeza ele orou, né? Pedindo ao Senhor, confirma essa escolha, Senhor. Traz para mim a mulher que o Senhor tem separado para mim, preparado para mim. E ele está ali naquela tarde, ele estava ali naquela região, né, dos Carvalhais de Mangue, um lugar que a gente vê, né, na geografia bíblica, muito bonito, um campo muito lindo. Ele sai a caminhar nessa fim de tarde, nesse campo. Olha que cenário lindo para o encontro, hein, gente? Para as românticas aqui.
Aquele cenário lindo, ele está ali meditando, pensando, de repente ele ergue os olhos. E Moisés faz uma cena para escrever isso, né? Ele ergue os olhos e vê se aproximando a caravana que está trazendo a esposa dele, gente. Interessante é que no 64 diz, Rebeca também ergue os olhos. Ah, Moisés foi muito lindo, fala sério, escrevendo dessa forma poética. Isaac olhou para Rebeca. Rebeca ergueu os olhos e viu. Os olhos se encontraram, os olhares se encontraram. E diz que Rebeca, a peia do camelo, na tradução do hebraico, é quase que cai do camelo, gente. A gente vê que ela é muito proativa, né? Ela desce tão rápido do camelo que ela quase cai dali. E ela já pergunta, é isso mesmo, Lila. E ela já pergunta assim: quem é esse homem que está vindo ao nosso encontro? Ela pergunta para o servo, né? E o servo fala: é ele, é o seu esposo, é o meu senhor. Ela logo cobre com o véu o rosto. Esse véu é aquele que deixa só os olhos de fora. Ele era um simbolismo usado, né? Principalmente para as noivas. As noivas tinham um período que ficava com véu, ou diante de homens estranhos, mas aqui é como ela está dizendo, né? Eu sou essa que está guardada para você. Então, esse é um momento muito lindo. Eles só se falaram nos olhares ali trocados. Ela coloca o véu, e aí diz que, vamos ver aqui o verso, no 66. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito, né? Isaac se aproxima, ele conta. Isaac, então, leva a Rebeca para a tenda da sua mãe, de Sara. O negócio aqui é rápido, hein? Já vai logo consumar o casamento. Ele vai para a tenda de Sara e fez dela sua mulher, a amou, o texto está escrito aí no 67, né? Ele a amou, e assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. A gente encerra esse capítulo com o casamento consumado de Isaac e Rebeca na tenda da mãe. Isso é algo muito forte. A gente mostra um filho que amava a mãe, que era um filho que honrava a sua mãe, era um filho que estava sofrendo a perda da mãe, e é um filho agora que está dizendo: eu vou te honrar como eu honrei a minha mãe. É muito lindo isso, porque como um homem trata a sua mãe, diz muito como ele vai tratar a sua esposa, né? Para as moças aí, as mulheres aí que não casaram, hein, Lila? Olha só, tem que saber como é que o homem trata a mãe, porque isso diz muito a respeito de como é que ele vê uma mulher e qual vai ser o valor que ele vai dar àquela mulher. Então, ele levar para a tenda da mãe, 2 minutos, vamos encerrar. Ele está dizendo disso também. E ali ele foi consolado, né? O casamento e essa nova mulher na vida dele, ele até então só tinha a mãe como essa mulher de referência. Agora, Rebeca é uma mulher de referência que vai em unidade caminhar com ele. Amém? Vamos seguir viagem na próxima quarta. Obrigada por você estar aqui comigo. E lembre-se, clame ao Senhor, peça a Ele a direção. Ele é o Deus que ouve. Assim como Ele ouviu o clamor daquele servo e revelou, e guiou, e deu a resposta, Ele continua sendo o mesmo Deus que fala conosco hoje, nos ajuda nos momentos de impasse, de dificuldade, de decisões difíceis, porque Ele é Deus, tem um controle de tudo, sabe de tudo e tem prazer em nos abençoar. Amém? Até a próxima quarta, que seguimos juntos nessa viagem. Amo a companhia de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo.